O primeiro e o segundo princípio de justiça, segundo John Rawls. O primeiro princípio de justiça fala das liberdades individuais. Essas liberdades, iguais para todos, são a liberdade de pensamento, de consciência, a liberdade de palavra de reunião, a liberdade da detenção arbitrária, a liberdade política, o direito de voto. A Constituição e as leis têm a função de garantir o uso livre dessas liberdades, onde se deve salientar que as liberdades de consciência e de pensamento são as primeiras na graduação, as absolutamente irrenunciáveis. E, diz John Rawls, não só deve ser permitido aos indivíduos fazer ou não fazer uma coisa, mas o governo e as outras pessoas têm também o dever legal de não criar obstáculos. Por outro lado, um sistema inspirado na liberdade não pode se autodestruir, deixando, por exemplo, livres os intolerantes. A liberdade deve ser defendida por meio de um sistema de regras que consigam defini-la, escreve John Rawls. Nos Estados democráticos, alguns grupos políticos sustentam doutrinas que os impelem a suprimir as liberdades constitucionais toda vez que obtiverem o poder. Do mesmo modo, há aqueles que negam a liberdade individual, mas que ensinam nas universidades. Eis, portanto, um problema não descartável. Deve-se ser tolerante com os intolerantes? Rawls responde a esta pergunta afirmando que os intolerantes não têm nenhum direito de queixar-se da intolerância. Isso, todavia, não justifica, em sua opinião, o fato de que os tolerantes teriam o direito de suprimi-los. Apenas em um caso, Rawls admite a intolerância contra os intolerantes, no caso em que a segurança dos tolerantes seja posta em perigo, e isso pelo motivo de que toda pessoa na posição originária deliberaria em favor da autoconservação. A justiça não requer de fato o sacrifício da autoaniquilação, mas, afirma John Rawls, quando a Constituição é salva, não há mais nenhuma razão de negar a liberdade aos intolerantes. O segundo princípio de justiça. Mais uma vez, em uma teoria da justiça, encontramos reformulado o segundo princípio de justiça. Já vimos uma primeira formulação. As desigualdades econômicas e sociais, como as de riqueza e de poder, são justas apenas se produzem benefícios compensatórios para cada um e, em particular, para os membros menos favorecidos da sociedade. Uma segunda formulação é a seguinte: as desigualdades sociais e econômicas devem ser combinadas de modo a ser primeiro, para o maior benefício dos menos favorecidos, segundo, ligados também a posições abertas, a todos em condições de justa igualdade e pertença. E seguir uma posterior formulação do princípio, as desigualdades sociais e econômicas devem ser combinadas de modo a ser razoavelmente previstas para a vantagem de cada um e ligadas a funções e posições abertas a todos. O segundo princípio de justiça afirma que as desigualdades na distribuição da renda são injustas quando não são para o benefício de todos e, de modo especial, dos mais desfavorecidos, e que as funções e as posições de prestígio devem estar abertas a todos. O segundo princípio de justiça, portanto, projeta e exige a reparação das desvantagens dos menos favorecidos, que em uma sociedade existam pessoas em condições más de saúde, portadores de deficiência ou indivíduos que desmerecidamente têm uma renda demasiado baixa. Tudo isso é um fato. A existência dos desfavorecidos é um fato, e os fatos não são nem justos nem injustos, mas precisa John Rawls. Aquilo que é justo e aquilo que é injusto é o modo com que as instituições tratam esses fatos. E para que as instituições sejam justas em relação aos desfavorecidos, essas, na opinião de John Rawls, devem fazer valer aquilo que ele chama de princípio da diferença. Princípio que requer que as maiores expectativas dos mais favorecidos contribuam para as perspectivas daqueles que são menos favorecidos. Para sermos claros, isso equivale a dizer que se, por causa de uma lei, fossem limitadas as perspectivas dos mais favorecidos e tal limitação acarretasse um dano para os desfavorecidos, a lei em questão seria injusta. Por outro lado, se uma melhoria das perspectivas dos mais favorecidos servisse para melhorar as perspectivas dos desfavorecidos, a melhoria não deveria ser considerada injusta. Mas isso nos limites impostos pelo princípio do maximin, o maximum minimorum, para o qual é permitida não qualquer desigualdade, sim, são permitidas unicamente as desigualdades que maximizam o mínimo. Como se vê, comentar o Marco Patriarca, né? O princípio do maximin impõe que o verdadeiro indicador da maximização não é a melhoria das condições de toda a sociedade, mas a específica das posições dos mais fracos. E é aqui que se encontra a razão pela qual Daniel Bell definiu as ideias de John Rawls como a maior tentativa de justificar em nossos dias uma ética socialista. Contra essa tentativa se confrontará o Robert Nozick. Uma oportunidade de falar dele. Isso aí, essa da vista, babies.